sua mãe. E eu esqueci de falar que nessa batalha o irmão dele foi como parte da Espanha e ele estava como parte da Itália, porque ele tava exilado lá. Então, a sua mãe que teve que juntar esse tanto de dinheiro que pediram para libertar ele. Mas aí ele falou assim, não, eu fico aqui preso e liberta meu irmão, porque como eles tinham o mesmo nome, né, eles queriam uma recompensa muito grande pelos dois. Então, ele continuou preso. E aí, o povo lá, os espanhóis que estavam presos junto com eles, começaram a escrever sobre ele e chamavam ele de Saavedra, por causa que era algo, eles entendiam como braço defeituoso na língua de Argélia. Então, por isso que ficou o seu nome, ele assinava Miguel de Cervantes Saavedra, que era como os espanhóis entendiam essa palavra, Saavedra. Então, o Miguel de Cervantes adotou esse nome. Depois, a sua mãe depois que libertou seu irmão, sua mãe continuou juntando dinheiro para conseguir libertar ele. E aí ela conseguiu o dinheiro, libertou, e ele voltou para a Espanha. Aí ele foi a Lisboa e tornou espião do rei Filipe II em Oran. Ele tentou ser dramaturgo para ganhar dinheiro, mas tudo isso ele achava que não era o que ele merecia, por ser tão bravo na guerra, né? Ele teve uma filha com a esposa de um taberneiro e casou-se com Catalina de Salazar, mas foi um relacionamento que não deu certo, que ele não teve filhos desse relacionamento, então eles se separaram. Ele voltou para Sevilha e em Sevilha ele começou a cobrar impostos, que era outro emprego que ele conseguiu para ele ter que sustentar sua família, que gastou tanto dinheiro para libertar ele e seu irmão. E aí ele começou a cobrar impostos e cobrava imposto de todo mundo. E ele, assim, ele não tinha um jeito de falar. E aí ele começou a incomodar, porque ele começou a cobrar impostos de pessoas muito importantes. Aí ele foi preso e o dinheiro que ele cobrava desses impostos, ele aplicou em um banco e esse banco faliu no dia seguinte. Então ele foi preso por falarem que ele apropriou do dinheiro público e não foi o banco que faliu. Aí na prisão, ele percebeu as injustiças do mundo e aí ele começou a pensar, e aí fala-se, né, que foi aí que ele começou a formular a história de Dom Quixote de La Mancha, que é a obra que a gente vai abordar hoje. Ele faleceu em 22 de abril de 1616, no mesmo ano em que Shakespeare nasceu. E aí, algumas curiosidades é que Shakespeare possivelmente leu Dom Quixote, porque foi, assim, uma das primeiras obras que foi traduzida para o inglês muito rápido, e quando houve essa tradução para o inglês, foi na época em que Shakespeare já tinha se aposentado. Então, pode ser que Shakespeare leu a obra de Dom Quixote, e ele influenciou vários artistas, inclusive Dostoiévski, na obra Idiota. Boa noite. Então, eu vou contextualizar a obra. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico. Antes de contextualizar em si o período em que o autor escreveu o livro, eu vou antecipar alguns fatos. Em 1578, morreu, então, o rei Dom Sebastião de Portugal. E, logo em seguida, o seu sucessor, o cardeal Dom Henrique. E, então, em 1580, o Filipe II ocupa o trono português, criando, então, uma nova dinastia, a dinastia de Habsburgo. E também, nesse ano, teve o Tratado da União Ibérica entre a coroa portuguesa e a espanhola, que vai até 1640. No governo do Filipe II, teve uma guerra entre os portugueses, os Habsburgo, contra a Inglaterra, a França e a Holanda. E nesse regime do rei Filipe II, a Espanha ela enfrentava uma fase de pobreza causada pelos gastos militares, porque ele gastou durante essa guerra. E ao longo da obra é possível ver a miséria de vários indivíduos que eles enganam e roubam para poder sobreviver, como a gente vai ver mais adiante. Continuando, em 1594,
houve a instalação dos franceses no Maranhão. Jacques Rifault e Charles Valls, ambos eles tiveram o apoio do governo francês para criar uma colônia no território brasileiro. Em 1612, houve uma expedição liderada por Daniel de La Touche, desembarcada no Brasil com vários colonos, onde eles construíram casas e o Forte de São Luís, que deu origem, então, à cidade de São Luís. Em 1615, os franceses são expulsos pela tropa de Jerônimo de Albuquerque. Já em 1621, o território brasileiro ele é dividido em 2 estados. O do Brasil, com sede em Salvador, e o do Maranhão, com sede em São Luís do Maranhão. Eles fizeram essas divisões, essas sedes, com o objetivo de melhorar a defesa militar na região norte e estimular a economia. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, vamos prosseguir. Curiosidades da obra. Ele foi o primeiro romance moderno, foi a obra mais traduzida do mundo, após a Bíblia. E uma fanfic teria feito o autor mudar o final de Don Quixote. Então foi assim, a obra fez tanto sucesso que foi plagiada. Assim, gente, até naquela época existiam os plágios. E aí, por ser um escritor anônimo, ele foi intitulado, esse que fez o plágio, por Alonso Fernandes. E aí, o Miguel ficou tão bravo por causa que teria feito esse plágio com uma obra, que ele foi lá e, eu vou mudar o final aqui. E, para terminar, essa parte foi feita no prólogo do seu livro, Novelas Exemplares, falando que teria publicado no ano seguinte. Então, meio que ele fez Só para complementar sobre essa fanfic que teria feito o autor mudar a obra, o interessante é que Don Quixote, né, é dividido em primeira e segunda parte, e a segunda parte, que só sai 10 anos após a primeira, o Don Quixote utiliza essa fanfic, essa falsa segunda parte, dentro do seu livro, criticando ela para mostrar que a dele era original e que essa segunda parte era mentirosa, que vinha mudando o contexto em que ele queria, o que ele queria trazer com a obra. Continuando, agora vamos falar sobre escola de francês. Basta, Matheus. A gente não poderia falar sobre a escola literária sem tal cavalaria. Porque o romance de cavalaria, ele acabou influenciando a história da obra do Quixote. Don Quixote tendo características medievais, tanto no personagem como na ambientação da obra, que a gente vai ver isso mais adiante. E o autor, ele gostava muito dos livros de cavalaria, então isso influenciou a obra Esse Pigmento de Romance de Cavalaria. A cronotopia. Depois, Marcos, fala do Marcos. Vou pegar o ganho andar. Cronótopo. Podemos titular que Don Quixote, no cronótopo do romance picaresco. Picaresco acaba sendo engraçado, porque a obra ela tem essa pedra de humor. E aí acaba havendo influência das novelas de cavalaria, convenção simbólica da cultura e da medieval, como eu havia falado antes. Novela essa que já se estavam decadentes na época do surgimento de Don Quixote. Então, o cronômetro, ele faz com que a obra carregue cultura, que essas culturas e essas novelas já não estavam mais ali vivendo
em torno da sociedade do. E apesar que a obra é um romance moderno, ela carrega esse passado. Então, um pouquinho sobre o Barroco, né? A questão do pessimismo perante a vida. Porque logo no começo a gente vê Dom Quixote, ele estava assim, a sua vida muito pacata, ele lia muitos romances de cavalaria, então ele decide mudar sua vida e aí ele começa a imaginar coisas, né? Então, assim, mostra muito a realidade do que acontecia na Espanha, um pouco da pobreza que a Espanha passava, até pelo personagem de Sancho Panza, né, que vai ajudar Don Quixote porque ele queria ser o governador de uma ilha. No caso dos trocadilhos e inversões que tem na escola literária do Barroco, eu penso, né, que as inversões que ele faz na questão do que era real e o que o Don Quixote imaginava, por exemplo, os moinhos de vento. Ele via moinhos de vento, mas na cabeça dele, que agora vivia um romance de cavalaria, que eram as aventuras, ele via ali um gigante em que ele queria derrotar. Então, ele faz inversões. Aí tem também um episódio em que é uma guerra, que ele acha que é uma guerra entre duas... eu esqueci a palavra, me fugiu a mente. Mas ele acha que está tendo uma guerra de soldados, mas na verdade são dois rebanhos de ovelhas que estão indo para o seu local com seus pastores, mas ele vê ali que é uma guerra. E o bem e o mal, né, que o Barroco tem que mostrar, na escola literária do Barroco tem o bem e o mal. Eu acredito que a questão do idiota, ou do justo e do injusto. Porque, por exemplo, tem uma passagem que a gente também vai ver um pouco no enredo, em que Dom Quixote solta prisioneiros que tinham sido julgados, porque para ele, pela sua concepção, não era justo. Porque quem condenou? Por que condenou? Então eu acredito que isso é a visão de o bem e o mal. Então, agora eu vou falar sobre o pré-romantismo, que foi um movimento cultural na Europa que iniciou no ano de 1740. O pré-romantismo não é bem uma escola literária, ele é mais um encontro entre o arcadismo, o final do arcadismo, com o começo do romantismo. Por isso, há características de ambos. Então, na obra a gente tem o sentimentalismo confessional, que é quando o autor expõe o drama que estavam vivendo na obra. E na obra ele expõe os sentimentos sentidos pelo Dom Quixote, por exemplo, no momento em que ele clama pela Dulcinea, os momentos de dor depois das batalhas travadas por ele, por exemplo, quando ele combate com os gigantes, que na verdade são os moinhos de vento, e ele fica chateado porque achou que o feiticeiro lá havia transformado os gigantes em moinho, enfim. Também temos o ambiente noturno. Em alguns momentos da obra, há essa escuridão, como no momento em que Sancho Panza ele cai em um fosso, e logo depois o Dom Quixote vai ajudá-lo. Matheus, você quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Não, e só para acrescentar, por exemplo, do ambiente noturno também, que é bem destacado na obra, a gente vai ver no enredo, é a parte em que ele luta com os barris de vinho. Então, assim, mostra também que a escuridão está presente na obra. Isso. E também a razão e emoção é representado pelos personagens de Sancho Panza, que vivia de acordo com a realidade, né? Ele via exatamente o que estava acontecendo, e Dom Quixote, que vivia de acordo com suas emoções e a sua imaginação. Como, por exemplo, quando Dom Quixote lutou contra 2 exércitos, como o Matheus havia comentado, né? Que, na verdade, eram 2 rebanhos de ovelha. E o Sancho, ele ficava lá falando que não era aquilo que ele estava vendo, que eram ovelhas. Enfim. E também temos o bucolismo pastoril, uma pequena parte sobre isso, que é, na verdade, o fruto da imaginação, a idealização de um lugar fora do real. Um campo, por exemplo. Em algumas partes, a obra retrata que Dom Quixote, né, ele idealiza todos os lugares que ele passa, ele vê outra coisa. Como, por exemplo, ele vê
Ele vê um castelo, sendo que na verdade era um albergue. E também temos aí agora o idealismo de Dom Quixote. Como eu havia dito, o Dom Quixote ele possui assim um tipo de loucura heróica e idealista que ele deixa espaço para a sabedoria e também para a humanidade. O Dom Quixote ele só existe porque ele sonha, porque ele vive a ficção dele, o que ele imagina como realidade. E a grande contribuição que tem a literatura dada por Cervantes, ela se dá pelo fato de que, enquanto os outros autores eles continuavam a escrever com entusiasmo, convicção sobre o velho tema que eles comentavam, ele empreendeu então em contar, em estilo irônico, as aventuras de mais um herói, mas dessa vez de acordo com a sua própria imaginação e interpretação desse novo mundo, no início da Era Moderna. Há em Dom Quixote da La Mancha toda essa situação de ruptura que ali acende, que é um sinal de que o novo mundo, de que o mundo está mudando, né? Também temos que ele vê outra forma de ver a vida. Já Sancho Panza, ele é representado pela realidade, ou seja, pela realidade da sociedade da Espanha vivida naquela época. Alguma pergunta, algum comentário? Natália, deixa eu só comentar que eu esqueci, pessoal, perdão por isso. Eu esqueci de comentar na parte do Barroco as questões religiosas. Por causa que a gente sabe, né, que Espanha e Portugal sempre foi ali muito catolicismo, fazia muito parte do cristianismo. Aí há argumentos em que Dom Quixote não trata muito sobre questões religiosas e há argumentos que falam que ele mostra, assim, que era cristão ali. Então, na primeira parte do livro, a primeira parte que ele publicou, assim, a gente vê que ele não fala abertamente sobre isso, tem até um diálogo dele e do Sancho, né, que mostra assim, mas por que você por que você não encomenda sua alma a Deus? Aí, Dom Quixote explica e fala que não faltará momentos para ele encomendar a sua alma a Deus. Só que na segunda parte, essa questão religiosa ele deixa mais forte na obra, porque ele, a todo momento de perigo, ele começa a encomendar sua alma primeiramente a Deus, e depois que ele vem falar sobre Dulcinea, que é a sua amada, e que ele trata, né, assim, como os romances de cavalaria, porque ele lutava era por ela. Então, na primeira parte, essa questão é deixada mais de lado, mas sempre mostrando que ele era cristão, e na segunda parte ele já mostra com mais afinco. Certo, pode passar. Antes da gente começar a falar sobre o enredo, eu gostaria de comentar que o enredo, segundo Aguiar e Silva, é chamado de diégese, que é uma história com finalidade e fim, e também é construída por personagens, objetos, espaço, tempo e outros. E os personagens, os objetos, o espaço e o tempo, eles são escritos por descrições feitas pelo autor. Mas vale ressaltar que mesmo quando o autor está descrevendo um personagem, um lugar ou qualquer outra coisa, ele não foge da narrativa em si, e a gente vai ver isso agora. Então, na primeira parte, né, a gente não dividiu por todos os capítulos e o que acontece, porque são muitos capítulos, são 126 a obra original, se não me falha a memória, mas a gente vai contar, assim, os acontecimentos mais importantes. E como a Natália falou, durante esses acontecimentos importantes, o autor vai mostrando. Por exemplo, na apresentação, né, no primeiro capítulo, ele já começa apresentando, né, fala que é um nobre homem que se chamava Quixada, e aí ele morava, né, em La Mancha, em algum lugar de La Mancha, que era leitor de cavalaria. Então ele vai contando, né, ele apresenta o Dom Quixote, e aí mostra que ele vivia uma vida pacata, então ele decide se tornar cavaleiro, porque ele acreditava nas suas leituras, então ele organiza um nome. Aí essa questão do nome é toda pensada, ele demora 8 dias para achar o nome Dom Quixote, e aí pensar
que os cavaleiros das novelas de cavalarias, eles colocavam o seu local de origem para dar mais, a questão mais da nacionalidade. Então ele colocou Dom Quixote de La Mancha. Aí ele começa a organizar a sua roupa, né? E aí fala que ele usa uma roupa que já é uma roupa de cavaleiro, né? Que já estava assim, enferrujando. E aí ele não tinha a parte de colocar na cabeça. E aí ele faz uma gambiarra ali e faz essa parte com papelão. Então, vai mostrando, vai descrevendo tudo isso, né? Durante o enredo, durante toda a obra. E aí, depois de fazer isso, ele também tem que achar uma deusa, né, que é a sua amada, que era uma pessoa normal, só que aí ele tem que arrumar um nome para ela também, tem que criar toda aquela história da novela de cavalaria. E aí o seu cavalo, que era um cavalo que já estava ali, assim, muito fraco, ele fala que é um ótimo cavalo. Então, o autor vai sempre descrevendo isso, né? Então, ele parte atrás dessa aventura. E aí ele pensa que não existe um cavaleiro sem uma condecoração de cavaleiro. Então, ao chegar numa taberna, né, num local que se dormia naquela época, ele vai, segue sua viagem e vê. Só que aí, como ele tinha lido muitas novelas de cavalaria, ele fala assim, nossa, eu cheguei a um castelo. E era assim, uma taberna pobre, não era um local majestoso como um castelo. Então, ele cria isso na sua cabeça. E aí tinha os tratadores de animais, e aí ao trocar a trombeta, ele acha que tá fazendo para ele, tá tocando a trombeta porque ele tinha chegado. Mas aí, assim, a parte do enredo fica com o segundo grupo, a gente só quer mostrar que há essa descrição, né? Então eu vou passar mais rápido e o segundo grupo vai contar mais as histórias. Então acontece também a aventura com o fazendeiro, porque a hora que ele tá voltando desse castelo, né? Porque o homem falou para ele que ele tinha que andar com dinheiro, ele volta. E aí, no caminho, ele encontra um fazendeiro batendo no seu empregado, e o empregado fala que ele não pagava e ainda queria bater. Então, ele tem ali e fala assim, não, você vai pagar ele e para de bater nele, porque eu sou Dom Quixote de La Mancha e eu ordeno isso. E aí, o fazendeiro tenta explicar, e ele fala assim, não, isso aí tá errado, você tem que pagar ele. E aí, Dom Quixote acha que só por falar isso o fazendeiro vai fazer, então ele segue seu caminho, porque o fazendeiro tinha prometido, e aí o fazendeiro volta a bater no empregado. Então, essa questão de justiça e injustiça é muito tratada na obra. A questão dos mercadores também, ele está seguindo seu caminho, encontra os mercadores e manda eles falarem que a sua deusa Dulcinea era a mais bonita. Então, nessa parte também tem, né, a descrição, porque fala que um desses marcadores era mais sarcástico, então faz graça com Dom Quixote, o outro é mais bruto, então a hora que ele tenta obrigar eles, bate nele, e assim continua. Aí ele volta à sua casa e traz Sancho Panza, que é o seu escudeiro, né, que vai junto com ele, e aí tem uma descrição do Sancho Panza, ele era casado, ele tinha filhos, ele era gordo, e aí eles eles saem da sua casa e vêm para as aventuras novamente e encontram os moinhos de ventos que eu falei. Então ele vê os moinhos de ventos, então ele vê uma oportunidade de aventura. Ele fala que esses moinhos de vento são gigantes e que ia lutar. E aí Sancho, né, que como a Natália explicou, é a razão, fala assim, não, isso aí não é não, isso aí são moinhos de ventos. E aí o Dom Quixote só vai acreditar que é moinhos de ventos a hora que ele vai lá para lutar e a sua... não é espada, eu esqueci o nome. A sua arma lá é quebrada e aí ele fala que foi feiticeiros que transformou os gigantes em moinhos de vento. Então continua, né? Todas essas aventuras dele. Aí tem uma passagem que ele tenta salvar uma princesa, mas na verdade a princesa só estava indo de um lugar para o outro e aí ele bate em pessoas da igreja, padres. O ataque aos ladrões que estavam roubando os seus mantimentos, que estavam no cavalo enquanto eles descansavam. Tem uma passagem que faz uma descrição do bálsamo de Ferrabras, porque eles apanhou desses ladrões que roubavam deles, então ele fala que tem um remédio, que esse bálsamo de Ferrabras ele faz quando chega em outro local de pousada. Os dois exércitos que eu havia falado para vocês, né, que são dois...
Ai, gente, como é que é o nome da palavra? São dois rebanhos de ovelhas, e ele acha que dois exércitos que estavam lutando. Aí ele segue a viagem, né, e apanha e continua. Aí tem um cortejo fúnebre, né, que ele tenta bater em pessoas que estavam apenas cortejando o morto, né, e aí ele cai. E aí o Sancho dá esse nome, né, de o Cavaleiro da Triste Figura para ele, e ele aceita esse nome, por causa que o Sancho fala para ele que ele estava muito triste quando ele ergueu a sua parte da cabeça lá, viu que ele estava muito triste. Então, sempre tem essa descrição que a Natália explicou, e ele liberta prisioneiros também. Mais à frente, ele tava vindo, né? A rainha mandou prender e estava vindo com os policiais e esses prisioneiros, e ele manda libertar, né? E consegue, porque quando ele vai lutar com os policiais, os prisioneiros fazem ali e conseguem fazer com que os policiais tenham que fugir, porque eram muitos. Aí ele manda, depois disso ele manda uma carta a Dulcinea, ele escreve o seu amor para ela, e o Sancho vai para entregar, só que tinham roubado o burro de Sancho, então ele tem que ir no cavalo de Dom Quixote, e Dom Quixote fica, e no caminho o Sancho encontra o padre e o barbeiro, né, no local que eles já tinham se hospedado. Continuando a parte do enredo, o Don Quixote e o Sancho chegam, né, onde eles vão tomar a sede de cavalaria, vão para a noite. O Quixote de medir uma batalha com sua espada afiada contra bolas de vinhas com barril. Todos à venda que viram isso ficaram todos espantados com tamanha loucura. Quem vai confundir o vinho com o gigante? Mas na cabeça de Don Quixote, que gigante. E todo vinho que saía do barril para todos, como fosse outra de sangue. Foi aí que o barbeiro e o padre, que são amigos de Don Quixote, eles decidem colocar aquela banda no kit, né? E aí, o autor, ele mostra lá na obra como arquitetar esse plano, e o padre, mas o barbeiro pede para todo mundo colocar a cara, não conhecer ninguém ali que está todo esse plano. E aí eles fazem uma gaiola que serve de cela, e aí coloca Don Quixote preso lá para levar embora. Aí também o autor fala, né, que ele ficou amarraram sua mão. E o Sancho vê aquilo, né, e fica porque o Sancho já tinha um carinho. Don Quixote e uma produção confunde a Sancho com uma mulher, com uma donzela, e ele vai pra cima dali, atacando todo o pessoal que tinha, e acaba falando novamente. Pode falar, Matheus. A parte ali mas no nosso passou 10 anos, demorou 10 anos para ele voltar a escrever a obra. Natália, seu microfone está falhando. O meu é a internet. Nossa, eu achei que era só a minha. Então é de todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Assim. Agora melhorou. Sim. Fala de novo. Tá me ouvindo, gente? Assim, agora melhorou. E aí
o Sancho vai, né, visitar o Don Quixote, porque já tinha um mês que ele não queria, até a sobrinha de Don Quixote não queria que ele entrasse lá para ver ele não voltar a andar e voltar com todas as suas maluquices. E aí, um dia, o Sansão Carrasco vai à casa de Don Quixote e fala sobre suas histórias, né? Que ali as histórias dele estavam fazendo sucesso demais. E conta que foi vendido vários. E Don Quixote chega a ficar meio duvidoso de tudo isso. Pode passar, Matheus. Pode falar, professora. Não, eu quero só perguntar, no registro de vocês aí, deve ser no final que vocês vão colocar se a obra começa em ab início, em média ré ou em última ré, não é? Isso. Mas acho que deu para entender que o livro começa desde o começo. Tem toda uma linearidade. Então, vamos continuar o enredo. Então, o Don Quixote, ele passa vários meses em casa, mas logo ele começa a arquitetar outra aventura junto com o seu fiel escudeiro. Mas ele teve que de ajuda para o Sansão Carrasco para ele ajudar eles a sair da aldeia, a sair de casa, né? E então, os dois foram em busca de mais aventuras. E em uma noite, Don Quixote, ele ouviu outro cavaleiro, no qual ele lutou durante um combate. Esse cavaleiro, ele era, na verdade, o Sansão Carrasco, que ele se disfarçou, né, de cavaleiro, se nomeou Cavaleiro dos Espelhos. E o Sansão, ele fez isso para poder, porque ele tinha pensado que se o Don Quixote ele fosse vencido em algum combate, ele teria então que voltar para casa. Mas ele é derrotado por Don Quixote. E continuando a trajetória, o Don Quixote e o Sancho Panza, eles andam às margens de um rio, do Ebro, onde então eles aguardam novas aventuras. É então onde eles avistam a duquesa e que os convida então a ir no seu castelo, e ambos foram tratados como cavaleiro e escudeiro, porque ela havia escutado as histórias dos dois, enfim. E então ela resolve pregar uma peça nos dois e ela faz parecer para o Don Quixote que a Dulcinea ela estava livre da maldição de Aldeã e que faria de Sancho Panza o governador de uma ilha. E então, o Sancho então vai tomar posse dessa ilha de Baratária, que na verdade é uma das posses do Duque. Tudo que Sancho queria comer nessa ilha era interditado e ele tinha que fazer várias coisas. E então ele percebeu que isso não era para ele. E depois de uma semana, ele desiste. E então ele monta no seu burro e volta para sua vida para procurar o Don Quixote. E nessa procura, estava à noite e ele cai então em um fosso fundo junto com o seu burro malhado. E logo ele começa a gritar e pedir por ajuda. Por acaso Don Quixote estava por ali e ajuda ele. Mas durante a ausência de Sancho, Don Quixote continuou lá junto com a duquesa e com o duque, continuava hóspede lá. Mas com o retorno do fiel escudeiro, né, ele então acha melhor seguir viagem. Então, em uma dessas viagens, eles vão para Barcelona. E durante esse caminho, esse percurso, eles foram roubados. Mas é aí, então, que os ladrões, eles escutam o nome de Don Quixote quando o Sancho Panza comenta que eles estavam com pouca sorte, e então devolvem tudo para ele. E ainda recomendam amigos lá em Barcelona. E então eles vão para lá, esses amigos recebem o Don Quixote e o Sancho Panza com muita gentileza, mas mesmo assim fica zombando de Don Quixote. E por lá ele encontra então outro cavaleiro, dessa vez o Cavaleiro da Lua Branca,
que ficou provocando o Dom Quixote, dizendo que a amada dele era mais bonita que a Dulcinea, e que eles deveriam duelar, então, por causa disso. Mas o cavaleiro, da Lua Branca, ele propõe que se ele vencer o Dom Quixote, então, teria que voltar para casa durante 1 ano. E assim fizeram, e o cavaleiro da Lua Branca, então, derrota Dom Quixote. Mas, na verdade, esse cavaleiro da Lua Branca é o Sansão Carrasco. E nessa volta para casa, o Dom Quixote vai voltando para casa e fazendo mais planos e imaginando dessa vez agora que ele quer ser pastor de ovelhas. E então eles retornam para casa e aí eles são bem recebidos. O Sancho, ele leva para a mulher e para a filha alguns bens que eles receberam da duquesa e do duque, e eles ficam bem felizes. E o Dom Quixote fica comentando que ele foi vencido por outro cavaleiro, e começa a contar que ele quer ser agora pastor, e começa a renomear todo mundo com um nome diferente de padre. Mas, alguns dias depois, o Dom Quixote ele cai doente, e a gente não se sabe direito do que ele adoeceu. Se foi de tristeza, por ficar em casa, ou outra coisa. E logo, então, pode passar, Matheus. E logo, então, a doença dele agrava, e antes dele morrer, ele recobra um pouco a sua lucidez e deixa, então, a sua herança para Sancho Panza e os seus outros amigos. E depois dele deixar o seu testamento, então, ele vem a falecer. Pode passar, Matheus. E então, o seu amigo Sansão Carrasco deixa escrito na sua lápide a seguinte frase: aqui jaz quem teve a sorte de ser tão valente e forte que a morte não o vingou, nem sequer triunfou. Foi grande a sua bravura e fez da lança sua aventura. Teve tudo em muito pouco, porque viveu como um lobo. E é assim que a gente encerra aqui o nosso enredo. A gente não colocou no slide, mas essa obra ela é ab início. E diferente, por exemplo, de Os Lusíadas, né, que começa em média res, ou seja, já começa ali, por exemplo, aonde a navegação já tinha começado, em Os Lusíadas, essa aqui ela começa do começo, por isso ela é ab início. Por exemplo, quando vocês viram que eu falei que apresenta, né, Dom Quixote. E eu não sei se ficou claro aqui, por causa que o microfone da Carol estava falhando, não sei se vocês entenderam, mas aqui termina a parte 1 do livro, aí passaram 10 anos que vem a parte 2. E apesar de passar 10 anos na vida real, no contexto da obra, passa assim, não acredito que tenha essa data exata na obra, mas não passa esses 10 anos. Passa, por exemplo, 1 mês que ele estava em casa, e aí depois ele decide partir em aventura. Então ficou claro, né, que é em ab initio. Alguém tem alguma pergunta? Só tem um comentário. Como as duas partes foram escritas cronologicamente em tempo extenso, né? Então significa que a cronotopia do autor não coincide com a cronotopia da obra nos 2 sentidos. Ele está registrando uma história corrida, né, de um aventureiro que não parou suas aventuras até terminar, até a morte, né? E num tempo que não fica muito claro se é o tempo do autor ou se é no tempo lá das novelas de cavalaria, não é? Não dá para... Mas assim, eu não estou falando que vocês não deixaram claro, estou falando que o livro não deixa, não é? Não dá para saber, por exemplo, quanto tempo o Quixote ficou vagando pelo mundo. Se bem que fala em tempo cronológico, de anos, né? Os meninos do outro grupo vão falar de dias, anos, existe, né? Mas não é muito claro quanto tempo foi, não é isso? E sim, a outra cronotopia é essa de, mesmo ficando 10 anos, essa lacuna, isso não aparece no contexto da história, no
Quixote, né? Então, a cronotopia do autor é diferente da cronotopia da obra, do tempo narrado na obra. Mas é só uma observação mesmo, só para a gente lembrar disso. E os meninos Sim, professora. Sim. Apesar de não aparecer, assim, achismo meu, quem sou eu para falar também, né? Mas eu acredito que não estava no tempo das novelas de cavalaria, estava mais, assim, no tempo de Dom Quixote. Porque se todo mundo achava ele louco, se fosse no tempo mais medieval, seria uma coisa normal, né? Mesmo que ele fantasiasse isso, seria uma coisa mais normal, um cavaleiro. Aí ele não fantasiaria, né, Mateus? Se fosse baseado lá no século XII, XIII, por exemplo, ele não iria fantasiar, porque ele estaria exatamente no elemento natural daquele tempo, né? E como o Quixote faz cá no século XVII, e também como ele estava fazendo uma sátira, uma ironia, não as novelas de cavalaria lá daquele tempo, mas a essa abordagem do cavaleiro medieval numa Espanha diferente, de outros tempos, né? Então ele queria isso mesmo, ironizar e mostrar que a Espanha já não é, como você disse no início, a Espanha já não era mais do tempo medieval, ela tinha que mudar, né? Então ele traz essa nova forma de escrever para aquele momento, para fazer uma crítica a quem ainda escrevia nos padrões, por exemplo, barroco, não é? Concorda? Sim, professor. Eu tenho uma pergunta. Sim, Celiane. Para os meninos, né? A obra em questão, ela faz parte de qual escola literária, de fato? Eu fiquei confusa. Porque tem traço do barroco, né? Ela não está vinculada, ela não foi escrita vinculada a nenhum período literário. Assim, não, ela está justamente do jeito que as meninas colocaram no início. Ela tem traços de barroco, tem traços de... isso, volta lá que fica melhor. Uhum. Ela é antes do romantismo, ela não chega, não é romântica, né? Mas ela traz, embora num tom irônico, esse sentimentalismo, por exemplo, quando faz a novela amorosa do Quixote, mas a Dulcinea, mas os outros meninos vão falar no segundo grupo, né? Quando faz isso, por exemplo, tem esse sentimentalismo, tem essa paixão idealizada do Quixote pela Dulcinea, mas não é romântico, não é? Ela tem uma característica do estilo clássico, porque ela é assim, enxuta na escrita, não é cheia de rebuscamentos, não tem palavreado complicado, e ela tem o jogo da razão com a emoção. E aí, como eles colocaram, o ambiente noturno é muito pouco que está lá assim. Na verdade, tem mais claridade mesmo do período clássico. E existe o bucolismo, que é um neoclássico no Arcade, né? O arcadismo é um período neoclássico. E existe o bucolismo pastoril mesmo, né? O Quixote olhando para as campinas, para os prados, como se fossem campos e relvas de palácios e castelos, e aí olha para os moinhos como se eles fossem monstros que deveriam ser enfrentados. Esse idealismo que ele coloca aí é bastante adequado às questões bucólicas rurais, né, e pastoris. E esse idealismo, mas ele é um idealismo meio racional, de louco, né, mas ele é completamente fingimento poético, como o Arcade. Então ele carrega o Saavedra, se ele tivesse que estar vinculado a um período, seria o arcadismo, mas ele vai muito além disso, certo? Ele busca características e elementos de três pelo menos períodos literários, né? Por isso que o romance dele nunca foi enquadrado assim, a escrita dele nunca foi assim, ele pertence ao arcadismo, então ao pré-romantismo. Não, ele pertence ao século XVII com todas as características particulares dele. Algum comentário, meninos do grupo? Mas quem lê assim pensa que ele
mas quem lê disse que ele é da escola literária do romantismo, né? Porque de 10 palavras dele, 20 é tudo Dulcinea, eu vou fazer isso por ela, não sei o que tem. Mas é uma ironia, ainda mais porque é uma loucura de um doido apaixonado por uma cozinheira e falando que é princesa, não é? Então é uma sátira, na verdade. E também ele não vai se casar com a Dulcinea, ela só é a musa inspiradora dele, a senhora para quem ele presta homenagem, não é isso? Isso. Muito bem aqui. Uhum. O que é sonho, o que é realidade, o que é justo, o que é injusto. Muito bem. Alguém vai falar disso aí? Eu vou falar um pouquinho, professora. Fechou. Então, a gente, buscando as análises literárias, né, a gente se depara com muitas análises filosóficas do livro, porque tem muitas coisas a se pensar sobre o mundo atual que ele escreveu há 400 anos atrás. E não é à toa que é o livro mais vendido depois da Bíblia, né? Então, nessa crítica humorística das novelas de cavalaria, ele propõe, né, o que é sonho, o que é realidade. Porque lá a gente tem esses dois, o que é sonho e o que é realidade, com Dom Quixote, sonho, realidade, Sancho Panza. Mas, por exemplo, no mundo de hoje, um casal, ele é apaixonado, ele declara amor, né, quando eles estão namorando, mas quando casa, vira um inferno, um na vida do outro. Então, assim, o que é sonho? Eles declarar amor eternamente. O que é realidade? Quando eles vão se casar, vira o inferno. O que é justo e o que é injusto. A gente vê, né, quando eu falei, por exemplo, que ele liberta os presos, pensando assim, mas quem mandou prender? Qual que é o senso de justiça? Eu acho que até que ponto vai a justiça e até que ponto vai a injustiça. Por exemplo, hoje a gente vê, por exemplo, que o nazismo foi injusto com os judeus, fomos injustos com os negros quando escravizamos, mas será que a nossa sociedade atual ela é justa? Quem vai saber disso não somos nós agora, é a humanidade futura que vai falar assim, o que a gente fazia de justo e o que a gente fazia de injusto. Então, esse senso de justiça perpassa desde de 400 anos atrás e vai até o futuro, até a gente saber o que a gente fazia de errado. Nós não, no caso, a humanidade futura. Todos temos um pouco de louco entre nós. Então, mesmo que o Sancho Panza é o símbolo do bom senso, com o passar da história, como Dom Quixote tinha prometido para ele que ele iria governar uma ilha, ou seria um rei, um imperador, ele começa a acreditar no que o Dom Quixote fala. Então, a gente tem, né? A gente às vezes é igual o Sancho Panza. Quando o nosso emocional toca, a gente acredita em coisas que talvez não vai acontecer. Por exemplo, os ilusionistas, os mágicos, a gente acredita às vezes nisso porque a gente fica embasbacado com aquilo, mas aquilo ali é só um ilusionismo. E seria loucura o excesso de razão. Tem uma passagem que Dom Quixote enfrenta o leão, aí o Sancho tenta impedir ele, né? Fala assim, ô homem de pouca fé, isso é só um leãozinho. Então a jaula abre e o leão fica quieto. E aí a gente pensa, o que é loucura? Isso é loucura ou é excesso de razão? Porque com excesso de razão o homem já chegou na lua. Mas com a loucura, há coisas também, como o ilusionismo, por exemplo. Também, eu ponho ajuda daqui a pouco. Ótimo. Agora a gente vai ver um vídeo do Chaves interpretando a obra de Dom Quixote. Televisa apresenta... Peles vermelhas. Peles vermelhas, senhor? Sim, homem, sim. São os nativos deste continente que se chama América. Puxa vida, mas eu não vejo nenhum. Mas estão todos aí na frente do seu nariz. Não vê que estão cobertos de penas? São só galinhas. Sim, eu sei que são covardes. Mas temos que ficar de olhos bem abertos, bem abertos. Pois já diz o ditado, olhos que não veem, árbitro de futebol. Mas, sente-se, meu senhor Dom Quixote, descanse um pouco, tá? Eu preciso mesmo. Depois da luta com esses gigantes. Luta com gigantes.
Eram moinhos, meu senhor Dom Quixote, moinhos de vento. Moinhos elétricos ou a vapor? Não, não eram moinhos, eram gigantes. Eram moinhos. Gigantes. Moinhos. Gigantes. Moinhos gigantes. Pronto. Gigantes e nada mais que gigantes. Eu que o diga, tive que suportar suas armas na minha cabeça, homem. Mas que armas que nada. Foram as hastes do moinho de vento que batiam e batiam e batiam de novo. Insisto. O seu problema é tomar um bom vinho para descansar da longa jornada, é isso. Bom, no caso do vinho, você tem toda a razão. Meu amigo Sancho. Ô, de casa! Não tem ninguém para atender aqui? Zaga! Ei, demônio. Vai. Não é bom o atendimento aqui. Mas essas estalagens do caminho não são ruins, mas claro, como nós não somos turistas de Washington... Já tô aqui. Até que enfim. Bom dia. Estão querendo pousar? Isso mesmo, boa moça. Este é o meu senhor Dom Quixote de la Mancha, que anda pelo mundo defendendo os fracos e salvando as viúvas. Conversa fiada, sua besta. A verdade é que acabo de lutar com os gigantes. E se estou viva é porque sou um espanhol de constituição atlética. Por isso que ele apanha. É do Atlético de Madrid. E tem uma música também, professora. Eu não sei se a gente tem tempo para passar. Vocês têm 3 minutos. Cabe em 3 minutos? Cabe. Tá certo. Ouçam bem a história que vou lhes contar de um mundo injusto e cruel. Um senhor cavaleiro de nobre ideal empunha sua lança no ar. Eu sou Dom Quixote, senhor de la Mancha, e o meu destino é lutar. Pois quem não se aventura com fé e ternura, o mundo não pode mudar. Não pode o mundo mudar. Quem não se aventura. São Sancho, sim, são Sancho, e este seu filho sempre assim. Eu juro que me orgulho, escudero até o fim. Enviados imorais e serpentes do mal, é chegada a hora da lei. Raiou com esperança final no mundo que eu sempre sonhei. Muito bem, que musical interessante esse aí. A obra traduziu bem em outras formas de arte, né? Sim. Tem até 2 filmes a mais também. Sim? Sim, tem 2 filmes. Quem Matou Dom Quixote
e a outra é só Dom Quixote de La Mancha. Aham. Ótimo. São assim, coisas que foram feitas a partir de Dom Quixote. Só algumas das que foram, né? Porque foram várias manifestações a partir de Dom Quixote de La Mancha. Muito bom. Vocês concluíram a parte de vocês, né? Sim. Alguma observação, mais alguma coisa? Pessoal, a gente vai para o segundo grupo, e se não tiver, se tiver, pode continuar perguntando. E eu não vou cortar a gravação, não vou deixar ir direto, porque depois eu vou colocar lá no YouTube mesmo e não tem problema não. Se vocês quiserem abrir as anteriores, pode ficar, assim, naquele link lá já abre direto, não precisa pedir autorização, tá? Igual essa vai ser também, e de agora para frente. Bom, então, agora o grupo número 8, que vai falar das outras 2 etapas de análise da obra. Professora. Sim, Celiane, pode falar. São quantos grupos hoje? Esses 2. 2? Uhum. Ah, tá. Eles também vão falar de Dom Quixote, né? Fazer aquela segunda parte. Eu quero só frisar uma coisa aqui com vocês. O primeiro grupo faz o enredo. Mostra como está, primeiro grupo da noite, né? Mostra como está colocada a obra no livro, a sequência, assim, direitinho. Aí o segundo grupo conta a historinha, começo, meio e fim, assim, como que foi. No primeiro grupo, a gente viu o contexto histórico, o contexto literário e a biografia do autor. No segundo grupo, vai fazer a análise da narrativa, seguindo aqueles passos do Aguiar e Silva. Só para ficar bem confirmadinho aqui. Então, agora fechando o microfone e a aula está entregue para o segundo grupo da noite, o grupo número 8. Boa noite a todos. Nós estamos no segundo grupo da noite. Nós vamos completar a pesquisa sobre Dom Quixote. Gabriel e a Lohane irão iniciar, né, com o resumo da obra. Boa noite a todos. Então, Gabriel, fala um pouquinho mais alto, por favor. uma primeira parte. Estou falando, vocês estão bem? Está escutando agora? Sim. Sim. Uhum. Vou falar do enredo da obra. A primeira parte, a Lohane a segunda. Né? A protagonista, né? Como todos sabem, um homem de meia idade, se dedicava à leitura dos romances de cavalaria, né? Confundindo a fantasia e a realidade. E resolve, nessas ideias dele, evitar os heróis. Né? Aventuras muito loucas. Como, né, toda história de cavalaria. Gabriel, tem um eco no seu som. Acho que tem alguma coisa atrapalhando, interferindo no seu som. Deve ser a internet, professor. Jaqueline, você está Jaqueline, liga o seu microfone. Eu acho que o da Jaqueline está aberto, né? Vamos fechar? Então, como toda a história de cavalaria precisaria, né, ter uma amada, uma mulher, né? Então, Dom Quixote, ele cria, né, a Dulcinea. A Dulcinea era uma camponesa simples, né, uma grande dama, inspirada em uma paixão da juventude, Dom Quixote. E, iniciando a aventura de Dom Quixote na obra, ele encontra um albergue, e era uma hospedaria na época, bem simples, e confunde esse albergue com um castelo. E lá no castelo ele se depara com o dono, né, e pensa que o dono é um cavaleiro disposto a mandar nele, né, e resolve guardar o lugar durante a noite. Quando um bando de camponeses chega e se aproxima, e pensa Dom Quixote que são inimigos e os ataca. E Dom Quixote acaba se machucando. Depois de uma falsa sagração que o dono do castelo faz, ele pega e fala para o Dom Quixote
que ele já é um cavaleiro, né? Que ele é um cavaleiro, e mesmo ferido, Dom Quixote ele volta feliz para casa. E aí nessa parte entra o amigo dele, o Sancho Panza, né? Ele convence o Sancho Panza a se juntar a ele na viagem como escudeiro, né? Com as promessas de dinheiro e glória. E a sobrinha do protagonista, que é o Dom Quixote, fica preocupada com a saúde do Dom Quixote e resolve pedir ajuda ao padre. E o padre pega e fala: não, esse moço tá louco, fala até que ele tá até possuído. E decidem queimar os livros de Dom Quixote, né, para resolver o problema. Mas ele pensa que será obra de Frestão, seu inimigo feiticeiro. E aí ele parte em busca de vingança e se depara com cenários do cotidiano, né, que a sua imaginação transforma em adversários, enfim, aquela bagunça toda. E tem uma parte que ele luta contra os moinhos de vento, pensando que eram gigantes, e quando é empurrado por eles, ele declara que estavam encantados por Frestão. Passando por dois sacerdotes que carregavam uma imagem de uma santa, Dom Quixote, ele pensa que estava passando por dois feiticeiros, dois bruxos, né? Porque nas histórias de cavalaria aparece bastante, né, o religioso, os feiticeiros, e ele pensa que são dois feiticeiros sequestrando uma princesa e resolve atacar. E é durante o episódio que Sancho Panza batiza o Dom Quixote de cavaleiro da fraca figura. E aí, em seguida, ele tenta enfrentar 20 homens que aparecem para roubá-los e ambos acabam sendo espancados. E quando eles recuperam, eles encontram dois rebanhos e caminham em direção contrárias e estão prestes a se cruzar. E Dom Quixote imagina que são dois exércitos de adversários, de inimigos, e decide se juntar ao lado dos mais fracos. Então, Sancho, ele tenta chamar a razão, mas ele se recusa a escutar e acaba lutando com os pastores. E conta também que ele até perdeu os dentes nessa confusão. Depois depara com um grupo de prisioneiros escoltados por guardas que estavam sendo levados para o campo de trabalho forçado. Vendo que eles estavam acorrentados, questionam os homens acerca de seus crimes. E todos parecem inofensivos: amor, música, feitiçaria, por exemplo. E decide que é preciso salvá-los e ataca os guardas, livrando, né, os homens de suas correntes. Agora a Lohane vai prosseguir. Bom, dando continuidade da história, logo o Dom Quixote ele regressa à estrada e, ao ver o grupo de autores ambulantes, ele pensa estar perante demônios e monstros sendo atacados. Aí a cena é interrompida pela chegada de outro homem, o Cavaleiro dos Espelhos, que afirma que a sua amada é a mais bela e ela está disposto a dedular quem disse o contrário. Quem dissesse ao contrário, perdão. E para defender a honra de Dulcinea, enfrenta o adversário e vence o combate. E descobre que o Cavaleiro dos Espelhos, eles era na verdade o Sanchão, um amigo que estava tentando sacudir da vida de cavalaria. Mais adiante, o Dom Quixote e o Sancho, eles conhecem um casal misterioso, o Duque e a Duquesa. E eles revelam que conhecem seus feitos através de um livro que circulava na região. Eles resolvem recebê-los com todas as honras dignas de um cavaleiro, né? E rindo das suas ilusões.
E eles pegam também uma peça do Sancho Panza, nomeado o escudeiro para o cargo de governador de um povoado. Exaltou por tentar cumprir todas as obrigações do cargo. O Sancho, ele não consegue descansar e nem desfrutar a vida, e chegando a passar fome por temer um envenenamento. E depois de uma semana, ele resolve decidir do poder e volta a ser escudeiro. Aí, novamente reunidos, eles abandonam o castelo dos duques e partem o caminho a Barcelona. Aí ele segue o cavaleiro de lua branca, afirmando a beleza e a superioridade da sua amada. Por amor a Dulcinea, que é a protagonista, duela com o cavaleiro da lua. Concordando em deixar a cavalaria, ele volta para casa se perder. Aí o Dom Quixote ele é vencido diante de uma multidão. O adversário era mais uma vez o Sansão, que montou um plano para salvá-lo às suas fantasias. E humilhado, ele regressa à casa mais acabada e ficando doente e deprimido. O eleito de morte, ele recupera a consciência e ele pede perdão à sua sobrinha e a Sancho Panza, que continua do seu lado até o seu último suspiro. É isso. Estava conversando com os recordações fechadas. Bom, pessoal, vou falar agora em relação à análise, né? Apesar de Dom Quixote estar classificado como um romance de cavalaria, ele é uma sátira, né? Esse romance. Porque, geralmente, a epopeia, né, trazia um herói do povo, né? Esse romance aqui já é diferente, ele traz o personagem principal. Ele é considerado uma das primeiras obras do romance moderno, justamente por isso, né, por quebrar esses paradigmas, porque geralmente no romance você tem um herói, né, que pensa em tudo, um herói com um psicológico bom, e a gente percebe que o personagem, ele, né, tem vários delírios durante a história e vive uma realidade a qual ele não pertence, né, mas ele deseja e ele vive isso. Eu coloquei aqui pra gente ter uma noção, né, que retomando o herói do século XVII, temos o personagem Don Quixote, no romance contrário às novelas de cavalaria, que eram compostas basicamente por heróis perfeitos. Nós percebemos que o nosso, né, principal não é tão perfeito assim. Com grandes façanhas, né, que sempre salvam as donzelas no final. Ele, né, tem uma donzela imaginária, ele não tem essa donzela ali, ele precisa salvar. Ele quer salvar, porém, né, não é uma realidade. A classificação. Jaqueline, volta só um pouquinho, por favor. Aqui, olha, retomando o herói do século XVII, mas eles estão no século XVII, retomando o herói anterior, né? O lado das cavalarias. Não seria o 13 que você queria colocar? Eu não sei. Esse material aqui você tirou lá do Aguiar Silva? Essa citação aqui, professora, é do Abrami, que é um artigo de 2 doutoras. Ele não é do livro também. Não, só porque ficou confuso aqui, mas depois a gente vê direitinho, porque... Eu envio no grupo da senhora o artigo, pode falar? Professora. Sim, pode falar, Matheus. Mas é porque era para a professora ver. Retomamos o herói do século XVII, no caso, o personagem Dom Quixote. É porque está falando hoje, retomando a Dom Quixote, porque foi escrito no século XVII. Entendeu? Acho que sim, né? Mas ele está... Ai, obrigada, Matheus. É porque aí ele não está retomando o herói, né? Ele está construindo o herói no século XVII, já que ele está lá. Mas aí a gente deixa assim, depois vê no artigo como que está, porque só ficou confuso de ler aqui. Obrigado, Matheus. Pode continuar, Jaqueline.
Bom, a classificação tipológica do romance, né, um romance de espaço, né, que a gente percebe essa questão das aventuras, né, ele sair e voltar várias vezes, ele tem 3 aventuras, né, uma que ele sai primeiramente, onde ele conhece Sancho Panza, o outro onde ele vai atrás de ser, né, consagrado a um herói, e tem, né, um ponto de comédia, e traz um meio histórico, né, porque o que é o histórico? O histórico seria, no caso, os outros personagens que entram, né, e vai juntando todo o enredo para fazer essa história. A personagem, né, pelo que eu li, né, no artigo e também pelo livro, nós temos aqui 3 personagens, né, o Don Quixote, que seria o primeiro habitante, porque ele realiza a ação, porque é dele, né, a questão de sair e viver essas aventuras, né. O Sancho Panza seria o segundo habitante, que ele sofre a ação, né, ele meio que é persuadido aí, né, a gente percebe no início da história que ele não queria, assim, de graça, mas ele acaba, né, se convencendo pelo pedido de Don Quixote. E temos a Dulcinea, que é a terceira habitante, né, que é em benefício ou detrimento daquele que pratica a ação. Por mais, assim, que ela não é ela é uma personagem real, né, porque ela é baseada numa moça que existe na história, porém, ela é o objeto de desejo de Don Quixote. O personagem como protagonista, o herói. O protagonista, né, é um fidalgo, como vocês já falaram, né, ele é sonhador e gosta de ler o romance de cavalaria, né, e sonha, né, de fazer esses feitos heróicos. E ele é convencido que é um cavaleiro andante e vive em busca de aventuras e duelos para provar, né, o seu valor e a sua paixão por Dulcinea. Nós sabemos que é uma personagem fictícia, né. Existe a moça que foi inspiração, porém a Dulcinea é fruto do desejo dele. O narrador. Professora, esse daqui eu ia mandar para a senhora só porque eu não tive tempo, porque no livro fala só do ombro diegético, né, e do alto diegético. Pelo que eu procurei, e eu encontrei falando que seria heterodiegético, né, eu não sei se isso entra aqui. Não, a Noguiara Silva traz o heterodiegético lá na voz narrativa. No qual livro? No artigo da senhora mesmo. A parte que eu li falando sobre o narrador, eu só li lá em questão do homodiegético, né, e do autodiegético, e eu achei que não se encaixava. E como eu já tinha pesquisado esse naquele trabalho do... Esqueci o nome do nosso primeiro trabalho, a do Vasco da Gama, né, eu coloquei aqui abordando isso porque eu lembrava desses 3 tipos, né, que eu já tinha feito no trabalho. Então, eu coloquei que o narrador é o heterodiegético, ou seja, o narrador simplesmente conta o que acontece com Don Quixote sem participar da história, né? Porém, em alguns momentos, a gente tem uma confusão, eu pelo menos não tenho uma confusão na história, porque ele parece ser onisciente. O narrador, às vezes, ele entra como terceira pessoa e, às vezes, ele coloca, em algumas vezes, como primeira pessoa, né, na história. Então, assim, fiquei com muita dúvida em relação a isso. Se a professora tiver algum ponto para colocar... É só fazer uma observação. Depois você volta lá nas páginas, porque tem todos eles, sim, começa lá com o heterodiegético mesmo. E aqui é mesmo, realmente, tá certinho que você colocou aqui. Tem tanto do narrador quanto da voz narrativa. Quando tá lá junto com o narratário, que no caso de vocês nem tem, né, porque esse romance o narrador da história não busca conversar com o leitor ou com alguém dentro da história de forma metalinguística, não, tá certinho que é isso mesmo. Agora, a busca seria naquele material lá mesmo, a terminologia é aquela. Existe lá. Depois você dá uma olhadinha lá que vai encontrar. Mas tá certinho, é heterodiegético mesmo. Obrigada. Bom, foco da narrativa, né, por ser um narrador heterodiegético, a gente já tem noção que ele quer contar a história de alguém, né, então o foco narrativo da história é as aventuras de Don Quixote. Os personagens são as redondas. Os personagens aqui, eles vão ser planos, né, porque eles têm, assim, as suas importâncias, né, eles são falados, né, no início, cada um é explicado do jeito que ele é, o Sancho Panza, né, as características físicas dele, o que ele fazia. A Dulcinea, por mais que não tenha, ela também é explicada, que ela foi, né, baseada em uma moça real, então
tirando o Cardêncio, todos eles são planos, né? Só o Cardêncio que não seria. O tempo é cronológico, a obra é predominante linear e retrata a contagem do tempo em dias, meses, enfim. Então, dessa maneira, o início, meio e fim. Físico, né, que mostra a casa, a aldeia, estradas, o campo de Montiel, o Porto Lápice, a venda, a estalagem, a Morena, e o tempo psicológico, que mostra a imaginação de Don Quixote, a esperança de Sancho Panza em relação à conquista de uma ilha. Só um minutinho, professora, meu computador deu uma travadinha aqui. Bom, pessoal, as anacronias dessa história, elas seriam as anacronias internas, né, pelo que eu entendi, porque elas começam depois do início, né, ou seja, ele mostra o personagem depois que ele vai começar a explicar como isso acontece. Em relação a Em Média Íris e Em Média Res, a nossa história, né, ela é uma história em média res, porque ela relata a história não pela premissa, ela não conta como o Dom Quixote nasceu, como foi sua infância. Ela já começa a contar, né, quando ele decide passar a viver essas histórias, né, e ir para suas aventuras. Então, assim, eles começam no momento crucial. Qual que é o momento crucial da história? O momento, né, que ele está ali lendo as suas novelas de cavalaria e decide que ele também seria um herói e sai à procura, né, dessa conquista. Jaqueline, então vamos lá. Mas depois faz alusão à vida dele anterior durante a história? Assim, quando ele era mais jovem, faz alusão a isso? Tem algumas retornos? partes fazem, professora, tem retornos. Tá, então você está dizendo que é em média ré, porque a narrativa começa quando o Quixote já é um homem adulto, já leu todas as novelas de cavalaria que ele queria ler e já está saindo para ser cavaleiro, né? Certo? Sim. É isso mesmo. E aí, quando chega em algum lugar lá dentro do livro, faz retornos ao Quixote, aliás, faz retornos, é isso mesmo, ao Dom Quixote, antes de ele ser cavaleiro. Faz retorno à vida dele anterior. É isso? Algumas partes eles fazem alusão à juventude dele, né? Em relação quando ele fala da Dulcinea. Eu coloquei, professora, porque assim, na história, né, o livro que eu tenho do Dom Quixote, ele é uma adaptação do Dom Quixote, né? E lá na história fala que já conta a idade dele por volta de 50 anos. Aí lendo a história assim, baseando no artigo, eu coloquei essa denominação. Então, mas a gente precisa pensar sobre isso. E assim, a gente deveria trabalhar só com o Aguiar e Silva. Dessa vez não deveria buscar outros recursos, porque nós estamos estudando essa teoria. Mas isso não modifica nada do que nós estamos falando. Então, só precisa mostrar onde que está. Você está dizendo que começa em média ré, eu estou concordando. Porque começa quando ele é adulto, né? Então, a narrativa, ela começa com ele na idade adulta. Beleza, então é no meio da vida dele. Mas, tem retorno? Se tiver retorno, nós teremos as analepses, né? Dentro dessa anacronia que você falou aí. Então, é isso mesmo. Agora, se não tiver, aí não justifica, porque então aí... Porque o Gabriel falou que é em ab início que a narrativa começa. Então, nós estamos... Mateus, professor. Desculpa, Mateus, é você. O Mateus disse que é em ab início a história, né? Que a narrativa começa com começo, meio e fim. Beleza. Sim. Não, aí a gente só tem que chegar num acordo nisso aí. Ela pode ser ab início, se foi na sequência lógica, né? De começo, meio e fim, sem retornos. Mas se tiver retornos à juventude dele,
como você colocou, então você está certa e é em média ré. E assim, esse negócio de certo e errado, isso que nós estamos para discutir, não tem problema. Mas aí a gente precisa de chegar no acordo para ver qual que é o de verdade, né? Da história. Aí você identificou aí o lugar onde que tem citação, ou pelo menos menciona o retorno? Sim? O seu slide terminou ou tem mais alguma coisa? Professora, sim, estou tentando colocar de novo. Professora? Sim. Agora eu te ouvi. Sim, nosso slide terminou, professora. E as outras questões sobre a narrativa? Não tem no slide, não? Matheus, tem alguma coisa mais ainda para vocês colocarem? Porque ainda faltam algumas coisinhas, né? Se não tem, a gente coloca aqui, olha. Seria o nosso grupo, né, professora, que está falando? Estou falando com o grupo do Matheus, eu só errei o... Não, mas nosso grupo terminou aquela hora, professora. Matheus, eu estou te trocando de novo. Toda vez eu faço isso desde o primeiro ano, né, Matheus? Pelo amor de Deus, né? Tá certo. O grupo do Gabriel. Vamos ver lá. Por favor, eu vou voltar aqui, olha, eu vou exibir e a gente vai falando. Lohane, Jaqueline e Gabriel. Desculpa, Matheus, desculpa mesmo. Aí, tá exibindo? Sim, professora. Então vamos lá, para a gente ver o restante das características da narrativa que ficaram, né? Aqui, olha, na letra D. A sequência que nós vamos seguir, todos os grupos, aliás, de todas as obras, o segundo grupo da noite vai fazer isso aqui, olha, com essa análise. Então, vocês falaram que ele é um romance de cavalaria, beleza, baseado lá no século XVII, já foi colocado. A classificação tipológica, vocês disseram que é romance de espaço. Mas de acordo com o que o Aguiar e Silva diz lá, o romance de espaço é quando ele privilegia o espaço, né? O espaço da narrativa, que ele se transforma até numa espécie de personagem. O espaço é tão importante que ele parece personagem da história. Qual é a personagem mais importante da história aí? Para nós? Don Quixote. Então, e nós temos um herói na história? Você colocou que temos, né? Que a personagem tem um herói. Então, não parece adequado ser um romance de espaço. Então, ele é um romance de personagem, né? Como o Aguiar e Silva coloca aí, na verdade, quando a gente vai analisar o romance que ele é de personagem, normalmente, o próprio nome do romance já indica. Então, ficou fácil de identificar, porque o próprio nome já indica que o romance é de Don Quixote, né? A história é de Don Quixote. Então, por isso, ele é um romance de personagem. Aí, o tempo, você falou, vocês falaram alguma coisinha da anacronia, que é essa discrepância aí de tempo, que pode começar, e vocês disseram que começa em média ré, e o primeiro grupo tinha pensado que é em ab início. Mas eu concordo que seja em média ré, porque a história começa com o Quixote se transformando já em cavaleiro, já adulto, de acordo com o que a Aguiar e Silva diz lá. Se não tivesse mencionado nenhuma vez o antes dele ser cavaleiro, né, aí a gente poderia falar que a narrativa é linear em ab início. Mas existem as anacronias, que são essas modificações de retorno, né, de buscar lá
algumas lembranças de antes de o Quixote ser cavaleiro. Então ele é um romance que começa em média ré, no meio da vida da personagem. Ele é heterodiegético, como vocês já colocaram, porque o narrador ou a voz narrativa está em terceira pessoa. Existe alguém que conta a história do Quixote, do Sancho e da Dulcinea, não é? Então, por isso, o foco narrativo é de terceira pessoa, como vocês colocaram, e o ponto de vista da obra é do narrador. O narrador que está nos dizendo que o Quixote é louco, é ele que está nos dizendo que ele é um sonhador, é o narrador que faz aquela análise filosófica, né, sobre a loucura da personagem. Então, a voz narrativa é heterodiegética, o narrador é de terceira pessoa e a focalização é pela voz do narrador. Certo? Concorda? Quando vocês forem fazer o trabalho assim, usando a teoria, é bom que você coloque o fragmento assim, para mostrar para a gente, pode ser no slide mesmo, onde é que está, né, isso aí. Porque aí fica menos dúvidas para nós. Por exemplo, onde é que fala que o Quixote começa a história no meio da vida dele? Lá no lugar que fala que ele já tinha 50 anos, né? Oi. Eu não escutei direito. A história é em média ré ou ab início? Ela é em média ré, Matheus. Porque... Não, pode falar. Então nós confundimos, porque para mim, média ré seria se, por exemplo, o Dom Quixote começasse a história quando ele estava lá soltando os presos e voltasse lá quando ele tornou-se cavaleiro. Não se ele começasse a história já grande e voltar a algum momento da sua infância. Então, não, só me fala. Dentro do momento da infância, não necessariamente, né? Não precisa ser. Dentro da história, existe algum lugar em que o Quixote é lembrado pela sobrinha ou por alguém antes de ele ser cavaleiro? Que isso aí é uma analepse, né? Sim? Existe, gente. Até no final da história, porque você tem uma parte que ele conta o que ele era antes. Ele fala que ele foi Dom Quixote e ele volta a ser Alonso, né? O Senhor Tabelião. Tome nota disso. Então, assim, ele volta um pouquinho ao passado dele. Existe, primeiro, esse homem que chama Alonso, existe uma sobrinha e existe toda a leitura das novelas de cavalaria antes de ele se transformar em cavaleiro, não é? Certo? Isso está escrito lá na história, Matheus? Por exemplo, esses retornos? A gente sabe disso lá? Matheus, agora é com você mesmo que eu estou falando. Repete, professor, por favor. Então, quando você está lendo a história, quando vocês leram a história, quando ela começa, ele é o Alonso ou ele é o Quixote? Pelo que eu recordo, fala que ele é Quixada, não é Quixada, não? Aquele nome que ele colocou nele, né? E depois foi lá, foi ordenado. Né? Ele fala que tem a dúvida. Ele é Quixada e depois vira Quixote. E foi ordenado pelo vendeiro lá, o dono da taberna. Não é isso? Certo? Sim. Isso. E aí depois lá pra frente, aí vai contando, junto com a sobrinha que quer queimar os livros dele, que quer enterrar os livros, quer desaparecer com aquilo que fez ele ficar louco. Aí tem aquele retorno que conta isso, não tem? Certo? Sim. Então são os retornos da história que a gente chama de anacronias, né? Que o Aguiar e Silva chama de anacronias. Então, se na obra existem as anacronias, então significa que está contando coisas de antes do início da obra. Concorda comigo? Sim, professor.
Então, aí por isso que ele é em média ré, né? Que a história começa em média ré. Não começa falando dele como o profissional que trabalhava normalmente antes de virar... Só um pouquinho, Jaqueline. De virar o Quixote. Começa com ele, já lido as histórias, já querendo se transformar no Quixote, já indo para essas aventuras, né? Pode falar, Jaqueline. Professora, eu queria aproveitar essa questão e perguntar para a senhora algumas coisas. Então, assim, essa anacronia e média ré, elas são interligadas. As anacronias... Porque nós temos anacronias internas e externas, né? Então, assim, ela, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige. As anacronias, elas têm alguma ligação, então, com a em média ré? Tem ligação com a forma que a história é contada, exatamente. Se é em última ré, em média ré, ou se é em ab início. Se ela é em ab início, a narrativa vai normalzinha, né? Tem o começo, tem o meio e tem o fim, sem fazer os retornos. Se faz o retorno contando coisas anteriores, então significa que a história começou num lugar que não era aquele, que não era o início. Ela já começou na sequência. É porque talvez vocês fizeram confusão, porque lá, quando a gente fala porque eu tomei como exemplo os Lusíadas. Então lá é muito claro, os navegadores estão embarcando, e aí quando eles chegam lá em Calicut, começa a contar história lá de trás, aí assim, é fácil de identificar, não é? E aqui no Dom Quixote, existe um cara que é um funcionário, que trabalha para o governo, e ele já leu muita novela de cavalaria, e ele começa a enlouquecer, e ele vira o Quixote, né? Beleza, então a partir daí ele vai ser o Quixote, então não conta da vida anterior dele, mas lá no meio do livro, aí vai contar que ele, por ser um grande ledor de novelas de cavalaria, aí ele enlouqueceu, etc, não é? Então quando faz os retornos de coisas que não foram contadas no início, significa então que a história não começou pelo início, ela começou depois do início da narrativa, não do enredo, né? Certo? Bom, mas isso... Certo, gente, professora, ficou claro agora. Não, tá certo. Mas isso, Matheus, não atrapalha o que vocês trouxeram e a forma como vocês apresentaram. Vocês colocaram como o enredo estava lá e colocaram os tópicos do jeito que apareceram no livro, né? Beleza. Aí quando a Jaqueline foi contar a história, e aí ela identificou, porque eles é que estão com a parte teórica. É bom a gente conversar antes para isso, mas não se preocupe. Aqui é a oficina mesmo de aprendizagem. Essa teoria nós estamos vendo agora, ela precisaria ter sido vista assim, com mais tempo, comigo explicando uma aula inteirinha disso, lá no quadro, para todo mundo fazendo um punhado de perguntas. Vai acontecer da gente ter mesmo essas dúvidas, porque ela não é uma teoria fácil, a gente vai usar ao longo da vida aí, né? Não só esse semestre, e pode causar essas dúvidas mesmo. Vocês não precisam de ficar preocupados porque trouxe de um jeito e é de outro. Tranquilo. Bom, e sobre o Quixote, sobre a história, sobre o romance, a turma tem perguntas, os meninos terminaram, tem mais alguma observação? O Gabriel tem alguma observação? A Lohane tem, por favor? Eu tenho uma pergunta. O que é um personagem actante? Eu não ouvi essa palavra. Isso aí, o actante é o que age, né? Aquele que realiza as ações da história. Mas essa terminologia, ela não é do Aguiar e Silva. Ela é terminologia de outro teórico, aí por isso que eu não queria que a gente usasse, porque nós estamos usando a do Aguiar e Silva, né? Que ele vai falar de herói, vai falar de personagem secundária, primária, vai falar de coadjuvante. Então, essa terminologia que a gente está usando agora. Plano e redondo, exatamente. Então, por isso que eu gostaria que fosse essa. Mas, Celiane, existe o actante, que é o que age,
né? Professora, E existe o essa simbólico. terminologia eu peguei do artigo mesmo. Eu vou até procurar aqui a página para ler para a senhora aqui. Foi o que eu achei mais relevante em relação à história. Ah, tá ótimo. Só um instante. Perguntar, só vou procurar a página aqui para falar. Tá certo. Você pegou lá na fala do Aguiar e Silva. Isso, do Aguiar e Silva. Tá, então identifica lá pra gente ver. Então, Celiane, é esse que age, certo? Quem trabalha com essa terminologia... Eu acho que não tem esse texto do Garcia, eu vou precisar dele. Esse da Jaqueline. Vai, ele todo mundo tem, é o que vocês vão usar para todas as apresentações, Gabriel. E ele não é fácil, ele tem muitos desdobramentos, por isso que eu pedi para você, eu coloquei as páginas lá, porque a gente vai fazer só o que for mais evidente para não confundir, porque nós não temos muito tempo. Mas depois nós vamos estudar essa teoria direitinho, se vocês forem meus alunos no outro período, vamos continuar com ela, porque ela é importante, porque todas as universidades normalmente usam esse teórico, porque ele é um dos melhores no uso da narrativa, né? Sim, Jaqueline, qualquer coisa você fala. Lohane, você ia falando. Celiane, respondi? É o que há no texto. Eu ainda não li a teoria, vou passar esse final de semana, vou ler. Dá uma olhada lá para ver. Eu acho que é o comportamento da personagem, Jaqueline, é verdade. Deve estar lá mesmo. Tá, eu estou procurando aqui no celular, professora, eu tô com um problema. Não, preocupa não. Aí a gente acha depois e a gente retorna e vê todas as aqui, dúvidas. professora, é na página 688. Ele fala 688. Assim, Pode falar. O núcleo verbal afirma, né, Teres Reis, prima pequeno drama. Aí fala um pedacinho, aí ele fala assim: teremos respectivamente o verbo, os actantes e os circunstantes. Devemos entender por actantes. Aí tem uma citação aqui em francês, que eu não consigo ler, né? Aí ele fala que nós temos o primeiro actante, o segundo actante e o terceiro actante. Semanticamente, o primeiro actante é aquele que realiza a ação, que é o sujeito. O segundo actante é aquele que suporta a ação, complemento direto. E o terceiro actante é aquele que, em benefício do atrimento do qual se realiza a ação, que é o complemento direto. Aí, está na página 688. 688, né? Isso. E assim, eu li e eu achei esse daqui mais fácil, até para resumir essa questão, né, dos personagens. Certo. Vamos lá, só para eu te falar. Eu não tenho essa página, me manda esse, Jaqueline. Tem, não, mas peraí. Não vai. Depois da tipologia do romance, 684, a personagem. O meu só tem a estrutura do romance. É porque essa fala não é do Aguiar e Silva, ele colocou uma citação de outra pessoa, eu não queria que a gente fosse... na verdade, eu acho que é espanhol, Lembra que eu marquei as páginas que eu queria pra gente nem usar essas... Aí, olha, é o núcleo verbal, é do Wolfgang Iser, né? Aí eu pedi para vocês fazerem só o mais superficial, aqui no 10.3, só vem assim a designação. Aí vai falar os mais evidentes, mais fáceis, para a gente não confundir. Mas tudo bem, você tirou lá e a actante é quem age. Mas quando vocês forem pegar a teoria, estou falando agora para os outros grupos, vocês podem procurar fazer o que tiver mais evidente. Vou deixar também tranquilo. Se trouxerem o outro, a gente discute aqui. Só porque para não causar dúvidas, né? De fala de outras personagens que não seja, aliás, de outros teóricos que não seja o Aguiar e Silva. Porque às vezes ele afirma uma coisa e ele coloca uma citação de alguém para contrapor ou mesmo para explicar, certo? Mas tá tranquilo, tudo bem. Bom, mais alguma observação? Gabriel, tem alguma? Não, professor, isso mesmo. Lohane? Também não, professor. Turma? Eu fiquei curiosa agora sobre o que eu vou ler agora. O Don Quixote? Porque eu amei a história. Eu sempre, tipo assim, ele é louco, né? É uma pessoa louca. Ele é uma personagem muito forte da narrativa, né? Tão forte que o Cervantes
nem foi classificado. O Cervantes lá na Espanha, só um pouquinho, Natália, aí você fala. Ele é tipo o Camões em Portugal, ele é tipo o Machado de Assis aqui no Brasil. Assim, pode até estar vinculado a algum momento literário, mas ele vai muito além disso, né? É igual o José Saramago, por exemplo, em Portugal agora, ninguém consegue identificar a que situação literária pertence o Saramago. Só daqui a muitos anos talvez alguém vai conseguir, né? Mas é por isso, eles vão além do tempo. Sim, Natália, pode falar. Gabriel, ler por ler é bom, agora para apresentar o seminário ele não é bom não. É bom sim. De pouco tempo, né? Porque parece que é uma obra muito grande. Não, além disso, a gente está aplicando a teoria nova para vocês também, né? Mas é porque a história é muito grande, o livro tem vários detalhes, e aí vocês querem abarcar todos eles, né, Natália, para não perder nada, e por isso que fica difícil mesmo. Na verdade, toda obra que é encomendada, não recomendada, que é encomendada pelo professor, fica difícil mesmo. Mas é assim que o bonde Mas vai, é bom, né? Quando a obra, tipo assim, professora, é uma só. Esse é dividido em 2 livros, né? É bom quando ela é uma inteira. Ah, é? Não, mas é só em 2 partes. A outra parte, essa aproximação do enredo, porque eu amei vocês explicando o enredo, eu fiquei apaixonado, eu quero até ler. Nós contou as 2 partes, Gabriel, mas o autor escreveu ela separada. Eles estão falando que são 2 livros, Gabriel, porque o livro tem 2 partes e como os meninos colocaram, uma foi escrita num tempo e a outra 10 anos depois, a segunda parte, mas é do mesmo livro, né? E eles leram toda a história. Bom, parabéns, pessoal. Mais alguma pergunta? Alguém fazer mais alguma observação? Eu gostei da apresentação dos meninos. Buscaram vários elementos, né, Celiane? Isso é bom, a gente sempre... os vídeos, o musical, né? Gente, falar em musical, daí eu vou só recomendar um para vocês dos gatos. Chama Cats. Cats é um musical bem antigo, já foi filmado umas tantas vezes. E agora tem uma filmagem mais moderna. Gente, o cenário e o guarda-roupa desse povo, eles se vestem de gato mesmo e tem movimento, as orelhas, o rabo, a cauda do gato lá. É maravilhoso. Acho que novo professora. Chama Cats, tá no Netflix. Não, eu sei, mas a Taylor Swift está nele, não tá? Tá sim. Você tinha falado dela, a atriz. Tá sim. Cantora. Canta maravilhosamente. E também aquela mulher lá que faz a... não vou lembrar não. Uma senhora velha lá que faz a gata mais velha, tá linda lá. Voltamos para o Dom Quixote. Bom, se vocês não tiverem mais observações, mais perguntas, mais dúvidas, com relação às próximas apresentações, assim, eu não terminei a aula ainda não, porque eu vou fechar com algumas informações só, né? Mas podem fazer as perguntas, podem fazer as observações, fica à vontade. Nem do Aguiar Silva, vocês não têm nenhuma pergunta? Eu só tenho uma dúvida. Sim. Sobre esse espaço de tempo de uma escrita para outra, mas isso acontece dentro da história ou o autor teve esse tempo para escrever esse intervalo para escrever a história? Mateus explica, porque você falou isso direitinho lá. Celene, você pode repetir, por favor? Não, é porque a professora trouxe isso agora, eu acho que eu esqueci, né, o que vocês falaram. É que tem um espaço de tempo de uma escrita para outra. Isso é dentro da história ou é um tempo que o autor
de escrita do autor. É um tempo de escrita do autor, Celiane. Passou 10 anos desde a primeira publicação para a segunda. Dentro da obra, ocorre, assim, no máximo que ocorre é um mês, porque acaba quando ele retorna, né, para a casa dele, e aí depois volta, ele está na casa dele ainda, e aí ele está armando para voltar a fazer as suas aventuras. Então, assim, dentro da obra não ocorre essa alteração de tempo. A única coisa que aumenta é que, por exemplo, a obra que plagiaram, né, fizeram a segunda parte sem ele começa a refutar essa obra dentro da segunda parte, mas não que isso ocorre em tempo. Lembra que ele explicou isso no início, Eliane? Inclusive, até eles explicaram por que ele escreveu a segunda parte, né? Tanto tempo depois, por causa do plágio. E ele ficou muito revoltado com isso e resolveu escrever, e até dentro da obra, mais ou menos assim, né, de leve, colocando essa situação de plágio, né? Então, assim, o autor ficou 10 anos para escrever a outra parte, mas lá na cronotopia da obra, aí como o Matheus colocou aí, é como se o Quixote tivesse ficado só de férias um pouquinho e voltou para as aventuras. Ah, entendi. Ótimo. Então, mais nenhuma pergunta? Se for lembrando, vai perguntando. Para o nosso próximo encontro. Se eu abrir o microfone melhor, né? Para o nosso próximo encontro. Se vocês tiverem perguntas ou observações, podem ir falando aí, não tem problema não. Mas para a próxima aula. As apresentações vão funcionar como funcionou hoje, né? O primeiro grupo faz o enredo, a parte da literatura e da biografia do autor, movimento ou momento literário, histórico literário, e a biografia do autor. E o segundo grupo da noite conta a historinha. Então, voltando a falar, o enredo é do jeito que a história está colocada lá no papel, certo? Assim, olha, a história começa assim, e aí ela progride assim, os capítulos fazem isso, isso e isso, e termina assim. E os meninos fizeram por tópico, que é bom por tópico, porque aí vai na sequência, assim, sem se esquecer, né? Depois, o outro grupo vem e conta a história, corrida, né? Com as personagens de forma linear. E vai para análise. Agora, eu vou pedir uma coisa. Quando vocês forem analisar, por exemplo, personagem, as personagens são assim, 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 aí pega lá um pedacinho que o Guiari Silva fala e coloca lá pra gente, porque às vezes a gente não vai lembrar em que lugar que está, né? Aí coloca, na página tal, o Guiari Silva fala isso e isso, as personagens então coincidem com o que ele falou. Herói, tem o narrador e o narratário, tem personagem principal, personagem secundário, essas coisas assim que ele coloca lá, aí só mostra onde que é. Tempo. Então, o tempo é cronológico e psicológico. Beleza. Agora, normalmente existem anacronias, né? Se essas anacronias, elas são uma volta no tempo, ela chama analepse. Está escrito lá no Guiari Silva, tem que ir lá olhar. Se ela é um salto para frente no tempo, ela chama prolepse. Igual, por exemplo, quando fala lá no Quixote, um mês depois, lá não fala isso, né? O Matheus colocou que a gente presume, lá não fala. Então, não mexe com isso. Mas se fala assim, 2 anos depois, como vai acontecer lá nas pupilas do senhor reitor, vai falar lá, 1 semana depois, ou não sei o que depois. Então, isso é uma anacronia que chama prolepse, porque puxa o tempo futuro, né? Agora, se é uma lembrança do passado, um retorno, aí no Dom Quixote tem a volta lá, a quando o Quixote era isso, era outro nome, era o Alonso e tal, Dom Alonso, né? Aí está fazendo uma anacronia, que é uma analepse, é uma volta ao passado. Esses termos vocês precisam de olhar lá
e trazer para mostrar para a gente, assim, acontece uma analepse quando tem isso, isso, isso. Acontece se tiver, não vai forçar, mas aí precisa procurar. Precisa saber se tem, né? A história é em última ré, porque quando começa a história, o cara está nesse ponto aqui, tal. Por isso que precisa de ler o livro todo primeiro para depois determinar, porque se ele começa a história no começo da vida dele e vai contar a vida toda, é ab início. Mas se não começa a história no começo da vida dele e nem vai contar a vida toda, pode ser episódica também, né? E aí vai ser ou em média ré ou em ab início mesmo, se não tiver nenhum retorno na história para situações anteriores ao começo da história, certo? Eu sei que a gente vai ter dúvidas durante a semana. Os grupos da próxima semana são, deixe-me ver aqui, Paulo Henrique Fernando. Eurico Presbítero. Paulo Henrique Fernanda, que é o grupo número 2, e Tainara, Edilamar e Pedro, que é o grupo número 10. Então, aí volta lá para ver essa história das novelas de cavalaria, volta para ver a cronotopia da obra e a cronotopia do autor, que é quando é que acontece a história que está sendo narrada lá dentro do livro. E quando é que está o autor escrevendo, em que século o autor está escrevendo, se é o mesmo século retratado. No caso do Quixote foi, né, século XVII, tanto do autor quanto da obra, mas eu de vocês tem que ver se é desse jeito. Aí depois vai mostrar essa cronotopia, se ela tem essa diferença, né? A voz narrativa, o narrador, se existe um narratário, alguém lá dentro da obra ouvindo a história de um dos narradores, ou se tem só um e só conta a história, como por exemplo, no Dom Quixote tem um narrador que conta a história e vai expondo o Quixote, o Sancho Panza e etc., né? Vai falando deles, mas ele não participa da história. Então, é isso. E se tiver dúvida, pode me procurar, se precisar de fazer reunião, pode chamar, tá? E se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida nem observação, a gente considera a aula encerrada. E pode fazer perguntas ainda. Estou aqui, vou parar de gravar ali.